E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem alucinante pela história, explorando um dos períodos mais tensos da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Preparem-se para descobrir 10 curiosidades incríveis sobre esse conflito global, que testou os limites da resistência humana e redefiniu o mapa mundi. Da inteligência estratégica à coragem sem igual, cada história vai te mostrar um novo lado desse capítulo crucial da nossa história. Fiquem ligados até o final para mergulhar em narrativas de arrepiar, desvendar segredos militares e homenagear quem viveu e lutou durante a Segunda Guerra Mundial. Agora a gente entra no mundo sombrio da espionagem, onde a mentira era a principal arma. Em 1943, os britânicos colocaram em prática um dos planos mais ousados da guerra, a Operação Mincemeat. Imaginem só, um cadáver preparado nos mínimos detalhes, carregando documentos falsos importantíssimos. Esse era o coração da jogada. Disfarçado de oficial britânico, o corpo, com segredos falsos sobre uma invasão aliada na Grécia, foi deixado de propósito para cair nas mãos dos nazistas. E não é que eles caíram direitinho? Os alemães, totalmente enganados, mandaram suas tropas para a Grécia, deixando a Sicília, o verdadeiro alvo da invasão, desprotegida. A Operação Mincemeat mostra o poder da inteligência e da desinformação em tempos de guerra. Um jogo perigosíssimo onde a verdade era a primeira a ser sacrificada. Em pleno caos da guerra, um projeto secreto rolava nos Estados Unidos, mudando para sempre a história da humanidade, o Projeto Manhattan. No deserto do Novo México, mentes brilhantes, como Albert Einstein e Robert Oppenheimer, trabalhavam sem parar numa arma de poder inimaginável, a bomba atômica. Com a missão de conter a ameaça nazista, os cientistas enfrentaram dilemas éticos e desafios tecnológicos nunca vistos antes. O resultado? A bomba atômica, que lançou uma sombra sobre o mundo, marcando o início da era atômica. Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas devastadas pelo poder da bomba, viraram símbolos da destruição dessa nova era. O Projeto Manhattan é um marco na história, um lembrete sinistro das consequências da busca desenfreada pelo poder. No meio do barulho das batalhas, uma história emocionante se destaca. A dos animais que tiveram papéis essenciais no conflito. Pombos-correio, com seu incrível senso de direção, cruzaram céus perigosos, levando mensagens cruciais entre as tropas. Cães, treinados para achar minas terrestres e explosivos, salvaram inúmeras vidas, mostrando uma lealdade inabalável no meio do caos. Pastores alemães, huskies siberianos e até pequenos terriers ajudaram na guerra, cada um com sua habilidade especial. A coragem e a lealdade desses bichinhos comoveram soldados e civis, provando que heroísmo pode vir de qualquer lugar. Com os homens no fronte, as mulheres tiveram que se virar assumindo responsabilidades que nunca tinham imaginado. Nas fábricas, elas viraram a base da produção de armas e suprimentos, garantindo que os soldados tivessem tudo o que precisavam para lutar. Nos hospitais, como enfermeiras, cuidaram dos feridos com carinho e profissionalismo, enfrentando a dor e o sofrimento com muita garra. Algumas mulheres até desafiaram as regras da época pilotando aviões e servindo em unidades de combate, mostrando coragem e determinação de sobra. A Segunda Guerra foi um divisor de águas na vida das mulheres, abrindo caminho para mais igualdade e reconhecimento de seus talentos. Lá no coração da Rússia, rolou uma batalha épica, um confronto brutal que marcou para sempre a história da Segunda Guerra, a Batalha de Stalingrado. Durante meses, alemães e soviéticos lutaram com uma ferocidade absurda pelas ruas e escombros da cidade. O inverno congelante, a fome e a miséria se tornaram inimigos implacáveis para os dois lados, levando a resistência humana ao limite. A vitória dos soviéticos em Stalingrado foi um ponto de virada na guerra,
detonando as forças alemãs e mudando os rumos do conflito. O preço em vidas foi altíssimo, com milhões de mortos e feridos. Stalingrado virou símbolo da brutalidade da guerra e da força do espírito humano. No mundo secreto da criptografia, uma batalha silenciosa acontecia, com o destino da guerra em jogo. A máquina Enigma, usada pelos nazistas para mandar mensagens codificadas, parecia impossível de decifrar. Um enigma complexo que protegia os segredos militares alemães. Em Bletchley Park, na Inglaterra, uma equipe genial de matemáticos, linguistas e criptoanalistas trabalhava sem parar para quebrar o código da Enigma. Liderados por figuras como Alan Turing, eles enfrentaram um desafio intelectual sem precedentes. A quebra do código Enigma pelos aliados forneceu informações valiosíssimas sobre as movimentações de tropas, planos de batalha e estratégias alemãs, mudando os rumos da guerra e salvando inúmeras vidas. Num domingo aparentemente tranquilo, 7 de dezembro de 1941, a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, foi atingida por um ataque surpresa que mudaria a história. Várias ondas de aviões japoneses, num ataque planejado nos mínimos detalhes, jogaram bombas e torpedos na frota americana. O USS Arizona, um gigante adormecido, explodiu em chamas, levando mais de 1.000 tripulantes com ele. O ataque a Pearl Harbor chocou os Estados Unidos, acordando o país para a realidade da guerra. O evento marcou a entrada dos Libereu no conflito global, mudando o equilíbrio de poder e os rumos da Segunda Guerra para sempre. No final da guerra, com o Japão perdendo várias batalhas, surgiu uma tática nova e assustadora: os ataques kamikazes. Jovens pilotos japoneses, tomados por um patriotismo fanático, se voluntariavam para missões suicidas, jogando seus aviões cheios de explosivos contra navios aliados. Para os pilotos kamikazes, morrer em combate era uma honra, o maior sacrifício pelo imperador e pelo Japão. Os ataques kamikazes causaram medo e espanto, mostrando o lado brutal e desesperado da guerra no Pacífico. Essa tática extrema, apesar de ineficaz militarmente, mostrava a determinação japonesa de lutar até o fim. Depois do trauma da Primeira Guerra Mundial, a França buscou segurança numa fortaleza colossal, a linha Maginot. Essa linha de fortificações, que ia por centenas de quilômetros na fronteira entre França e Alemanha, era considerada impenetrável, um símbolo da vontade francesa de evitar outra guerra. Mas a linha Maginot acabou virando um exemplo clássico de como a estratégia militar pode ser superada pela inovação. Em 1940, as forças alemãs, usando táticas inovadoras de Blitzkrieg, guerra relâmpago, simplesmente deram a volta na linha Maginot, invadindo a França pela Bélgica. A linha Maginot, anti-símbolo de segurança, virou símbolo da ineficiência de depender demais de defesas paradas. Depois das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o mundo esperava, apreensivo, a resposta do Japão. Em 2 de setembro de 1945, a bordo do USS Missouri, na Baía de Tóquio, a rendição oficial do Japão foi assinada, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. A cerimônia, cheia de simbolismo, representou o fim de um conflito que devastou o mundo por 6 longos anos. O imperador Hirohito, num pronunciamento histórico, anunciou a rendição incondicional do Japão, fechando um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. O mundo comemorou o fim da guerra, mas as marcas do conflito, tanto físicas quanto emocionais, ficariam por gerações. E assim termina nossa viagem pelas curiosidades da Segunda Guerra Mundial. Cada história, cada batalha, cada sacrifício nos lembra como a paz, a tolerância e o respeito são importantes. Que as lições que aprendemos com esse conflito global nos levem para um futuro mais tranquilo e próspero.
onde a diplomacia e o diálogo sejam mais fortes que a violência e a destruição. Vamos lembrar de quem lutou e morreu durante a Segunda Guerra, honrando sua memória, lutando sempre pela paz e pela justiça.